Oi, meu nome é Marta e hoje eu quero falar um pouco a respeito deste livro, da história em que ele aconteceu, não o livro em si, mas a história, né, que está nele, a narrativa que está nele. Também quero falar a respeito da teoria, né, na literatura, a respeito, fazendo um contraponto entre a teoria, né, e os fatos que estão aqui neste livro, como isto se relaciona, né, entre a colonialidade de gênero e em americanidade no livro, onde encontramos a colonialidade de gênero e onde encontramos a americanidade neste livro. Estes títulos teóricos são, então, da Maria Lugoni e da Leila Gonçalves. Então, nós vamos ver como que se relaciona o livro com esses textos teóricos da Lugoni. Esse seria o objetivo, né, desta apresentação, de trazer como realmente a história está entranhada também nos textos teóricos. São histórias verdadeiras que a Tituba viveu, mas também são histórias verdadeiras que as vivemos todos os dias. De repente, não da mesma maneira sangrenta, visível, mas sim de uma maneira que de repente mais compacta ou mais disfarçada. Bom, então nesse contexto da colonialidade de gêneros e da americanidade, nós vamos discutir o contexto da Lugones, né, onde a opressão é o que perpetua, né, a história, a história da humanidade na parte da escravidão, né? E nós vamos ver nessa colonialidade de gêneros as desigualdades baseadas nesse gênero e nessa raça. Esse é o conceito teórico, né, da colonialidade de gêneros, que eu vou fazer a relação aqui com o livro de Tituba. Porque também isso resulta diretamente de um processo da colonização que se viveu no mundo, principalmente nas Américas. Então, é sobre isso, é sobre essa relação dessa colonialidade que nós vamos conversar, exemplificando no livro de Tituba. A americanidade, como diz Leila Gonçalves, ela reflete a interseção das culturas africanas e americanas. Cria uma identidade única entre os afrodescendentes. É uma construção contínua, moldada, sim, pela opressão e sim pela resistência, né? Sem a resistência, não teríamos essa americanidade, que é esse entrelaçamento entre culturas americanas e culturas africanas. Bom, eu quero falar um pouquinho então da protagonista Tituba. Quem é Tituba? Tituba é uma mulher que foi engendrada no seio da sua mãe numa torturosa violência de estupro, enquanto a sua mãezinha estava vindo da África para Barbados, né? Então, nesse mesmo navio, que era um navio que carregava os negros, né, que iam ser vendidos, a mãe dela foi estuprada na frente de vários marinheiros, né? E daí, isso está nas primeiras páginas, que a Tituba diz, eu nasci de uma violência, né, de um horror. Ela foi gerada já, né, nessa violência e nesse horror. E assim ela nasceu se sentindo um pouco renegada pela mãe, pois olhar para a Tituba causava na mãe a violência, né, do branco, do opressor
sobre ela, então isso lhe causava tristeza. Então, sim, a Bena fez a maternidade, né, da maneira com que ela conseguiu, eh, junto com a filha e junto com o homem que ela foi dada após o dono dela saber que ela estava grávida, né. Então, daí vem Tituba. A Tituba nasce, foi apresentada como os ancestrais apresentavam, os africanos, né, na sua cultura. E aí então, com 7 anos de idade, a Tituba sai passear com a sua mãe, e nesse passeio o dono da sua mãe vê, né, a Abena, a mãe da Tituba, que o nome é Abena, e então ele observa como ela cresceu e se desenvolveu, porque quando ele a deu para esse outro africano escravo, ele a deu porque ela estava grávida, ela era uma menina, ela tinha 16 anos. Então ele vê a relação dos 16 anos para mais 7 anos, que então aí a Bena devia ter uns 21 anos, né, 22 anos. Então, o opressor novamente a ataca e quer violentá-la, e a voz da narrativa da Tituba é bem clara, né, que ela relata como que isso acontece, de que maneira que ele se aproxima da sua mãe, e a sua mãe então se defende com um facão e o machuca o opressor. E nessa ferida que ela causa no opressor, ela causa a ferida mortal nela e é enforcada, né, na frente de todo mundo, como exemplo, né, para todo mundo de desobediência e de... Então, uma dor enorme no peito de Tituba, já com 7 anos de idade. Isso está no relato, ela se esconde entre saias de outras mulheres, né, de outras mães, com profunda tristeza. E aí então Tituba é expulsa com 7 anos da fazenda, o seu pai também, o seu pai, né, adotivo também, e nesse então o seu pai adotivo ele se mata, né, e Tituba encontra uma nova mãe. Então, algo muito importante que existe neste livro também é a maternidade. Logicamente que não daria para discutir em 30 minutos também a maternidade de Tituba ou das personagens do livro. Então, nós vamos ficar aqui somente analisando a colonização, né, e a decolonização e a americanidade, tá? Sem entrar nesse contexto. Então, a Tituba é quem narra, né? A Tituba é quem narra a sua história, as suas dores e os seus amores. A Tituba, ela é de Barbados e depois, como ela se apaixona por um escravo, e ela aceita ser levada junto com esse escravo para outra fazenda nos Estados Unidos. E lá se vai Tituba com seu amor, né? E a viver as coisas que ela já tinha começado a viver a partir do momento que ela deixou a sua choupana. Ela já não tinha mais a sua mãe adotiva, né? Ela perdeu a mãe, ela tinha 14 anos, mas aquela mãe ensinou tudo que ela sabia de ervas, de como se comunicar com os invisíveis, né? Então, a partir do momento dessa paixão dela, ela sai desse lugar que ela é o lugar de conforto para ela, onde ela tem seus animais, suas galinhas, seus porcos, ela conta na história, ela narra, e ela pode fazer os seus rituais tranquilamente, mas nesse então ela sai dessa proteção que ela está, desse conforto, digamos, onde ela se encontra, para viver essa história de amor e para viver as dores que essa história de amor pode lhe causar. Então, ela narra
Ela narra toda a sua história, todo o seu caminhar de dor e de amor, né? De opressão também, de uma maneira poética também. A Condé, que é a escritora, né, que também ela descreve de uma maneira muito poética, muito harmoniosa e ao mesmo tempo dolorosa também, né? Então nós vamos caminhando na narrativa junto com a Tituba, com suas dores, com seus amores, né? Com suas dificuldades, com suas resistências, enfim. Então, vamos ter a opressão, claro, como era vivido naquele tempo, né? Onde os escravos, eles não tinham voz, né? Onde realmente eles eram os oprimidos, principalmente as mulheres, né? E como ela mesmo diz, eu sou uma mulher negra e isso me torna uma presa fácil, né? Então, por ela ser negra, ela era também mais oprimida, né? Não vamos entrar num contexto de como a mulher branca era oprimida naquela época, que ela também era oprimida, mas não, claro que não no mesmo contexto, né, da mulher negra, e neste caso aqui da nossa Tituba. Ela é uma pessoa resistente, como eu acabei de dizer, ela narra também a sua luta e a sua resistência, né? Ela luta para manter a sua identidade, e isso é algo muito bonito, e isso é um exemplo, né? Ela não se deixa fuzilar pela colonialidade, pelo colonizador, pelas ideias do colonizador. Ela quer manter a sua cultura e tudo que ela aprendeu com a sua mãe adotiva de uma maneira viva. Sendo assim, então, para que as suas raízes não fiquem, né, no esquecimento. Ela se lembra de tudo o que a sua mãe Yaya a ensinou, e também ela tem essa comunicação direta no mundo dos invisíveis, né, com os invisíveis, que é a mãezinha, as duas mãezinhas e o pai, que já se foram, né, e desta maneira, então, ela luta para manter essa identidade cultural nesse contexto colonial, que a gente sabe que o colonizador era quem queria impor as suas regras, as suas leis e as suas pertenças, assim, o que ele dissesse que existia, era isso que existia, né? Inclusive os deuses também. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre a colonialidade de gênero na obra. Então, a colonialidade de gênero na obra, nós podemos ver, nós podemos entender nos textos teóricos da Lugones, que a colonialidade de gênero é algo que realmente desumanizava, né? Desumanizava as pessoas, os seres humanos, desumanizava as mulheres, todos os que se sentissem, o colonizador, ele se sentia o Deus, né? Ele se sentia o super. Então, o que estava abaixo dele, que ele estava colonizando, os índios, trazendo os negros para trabalhar, essas pessoas eram desumanizadas, elas eram reduzidas a menos do que animais, a menos do que animais. Para eles, essas pessoas não tinham espírito, essas pessoas não tinham Deus, essas pessoas não tinham humanidade. Então, como eles diziam que essas pessoas não tinham humanidade, então eles faziam sexo forçado, mantinham as mulheres presas às suas vontades, né? Os escravos à sua vontade, e quem resistisse, claro que tinha um castigo por isso, né? Nós vemos isso na mãe de Tituba, né? A mãe de Tituba sofreu
o enforcamento, porque ela resistiu novamente a uma violação, né, a um estupro. Ela resistiu ao que o seu corpo fosse violado. E com isso, né, o que aconteceu? Ela foi enforcada e na frente de todos, para que todos tivessem o exemplo da não desobediência, né? Então, era algo realmente desumanizado, né? A vulnerabilidade, a identidade racial a torna alvo de violência. A identidade racial é como nós podemos observar que Tituba disse que ser negra já a colocava num lugar não favorável, né? Num lugar de sofrimento, digamos, né? Então, a raça negra, a raça indígena se tornava alvo de violência, porque eles eram menores, né? Porque existia uma hierarquia entre o colonizador e o colonizado, né? E nisso aí, então, essa identidade de negro, branco, mulher, né, se torna um alvo de violência para esses mais vulneráveis, né? Os marginalizados daquela época, os que foram marginalizados, né? As mulheres eram exploradas, as mulheres eram vistas como simplesmente reprodutoras. E muitas vezes essas mães, falando das mães pretas, essas mães pretas ganhavam seus filhos e elas tinham que dar os seus filhos, porque vendiam os filhos, né, das mãezinhas, ou simplesmente elas tinham que ser ama de leite, né, dos donos das fazendas, enquanto os filhos delas ficavam mal cuidados, né? Elas tinham que ir cuidar, né, os filhos dos brancos, os filhos do dono da fazenda. Então, era uma exploração, além de ser uma exploração desumanizada, porque eles eram vulneráveis, né? Ela era uma exploração na maternidade também. Era uma exploração no sentimento de mãe, né? Que não prevalecia entre o conquistador, né? Entre o colonizador dessa época. Então, a experiência de Tituba exemplifica como essa colonialidade de gêneros, né, se manifesta. Sua identidade racial a torna vulnerável, ela mesma disse, à violência e à exploração do sistema, né? Então, nessa colonialidade de gênero, ela era do gênero feminino, ainda ela era negra, ela era escrava, e isso a tornava assim, essa identidade racial dela a tornava vulnerável para os mandos e os desmandos da colonização. Então, essa é a colonialidade de gênero. Nós vamos ver sobre a americanidade, né? A americanidade que é da Leila Gonçalves, perdão. E ela fala sobre o deslocamento. Não, a Leila Garcia fala que a americanidade é tudo aquilo que se entrelaça. São duas culturas ou mais, pode ser, entrelaçadas. Neste caso, a Leila, ela fala da cultura América, né, e da cultura europeia, ela fala também, do eurocentrismo, né, tudo se baseia, todas as leis, tudo é imposto conforme a Europa, né, diz que é, o que a Europa diz que é, aqui em América também é. Então, desta maneira que se torna esse eurocentrismo centro, né, dessa americanidade também. E então, nós começamos então com essa resistência, né, que a Lugones nos fala também, e a Tituba, vemos que ela tem essa resistência enquanto valores, enquanto ela tenta continuar com a sua, com a sua com a sua cultura, com seus chás, com seus preparos, com seu cuidado, com seu falar com os invisíveis.
É isso que ela tem, é o sagrado que ela tem, né? Essa é a Tituba. Essa é a estrutura da Tituba. Uma africana com sua cultura. Mas vemos sim que nessa migração forçada que ela tem de Barbados para os Estados Unidos, né, depois que ela vai com seu amor para os Estados Unidos, nessa migração nós podemos ver sim uma americanidade quando ela, de uma maneira esquiva ou não, mas ela também começa a fazer orações junto com os donos da casa. Até no final da história ela faz oração também com o último dono dela, que é um judeu. Então, nós podemos ver nessa migração, sim. Na verdade, eu pude ver na narrativa da Tituba, antes dessa migração, essa americanidade, quando a dona do seu amado a ensinava a ser cristã. E falava sobre o demônio, que para ela o demônio não existe, né? Para Tituba o demônio não existe. Esse demônio existe somente para os brancos, né? Mas ela viveu também essa americanidade e até pensou se realmente esse tal demônio, né, existia. A adaptação. Ela luta para sobreviver em um novo contexto colonial. Enquanto ela estava no seu ambiente, no seu conforto, digamos assim, da sua cabana, onde ela podia fazer os seus ritos, podia contemplar a natureza, também via os sofrimentos dos seus irmãos e ela podia ir de noite ajudar eles, como ela ia nas senzalas para ajudar os seus irmãos. Ela luta num novo contexto colonial lá nos Estados Unidos, é diferente, né? Então ela tem que se habituar àquilo, né? Ela tem que se habituar a cuidar de duas meninas brancas, a estar com um pastor totalmente desequilibrado e religioso ao extremo do desequilíbrio, né? Então ela teve que ser resiliente, digamos assim, essa palavra, né, mais atual, para poder sobreviver nesse contexto e para ela ficar com seu amor, né? A importância do amor de Tituba. Seria outra reflexão muito bonita de fazer no livro, porque vemos ela exalando, né, amor. Exalando amor por quem ela chega perto e é benquista, né, e é bem tratada, mesmo que depois fosse traída. Exalando amor pelo seu amado, né. A resistência, que é a manutenção das práticas e culturais próprias, como eu já falei, da Tituba, né? Isso, então, nós encontramos como resistência, né? Nessa americanidade que a Leila Gonçalves nos diz que nós aqui no Brasil temos que ter, né? Os africanos, né, têm uma história riquíssima e têm uma cultura riquíssima. Então, que não deixe morrer tudo isso, né? Que a África é tudo isso que a África representou também para o Brasil, tudo o que a África nos trouxe de riqueza, né? Toda a riqueza africana. Se não tiver resistência, essa riqueza africana ela é morta, porque o colonizador, ele quer um povo escravo e sem memória. Ele quer implementar o seu Deus, né? Eles próprios são os que comandam, então eles querem uma população totalmente de escravos subordinada a eles, pior que animais, né? Porque animais ainda têm a vontade própria, né? Ou não, mas ele luta por isso. Então, desta maneira, então, se a resistência não existir, essa cultura tão rica, tão bonita e diferente, e tudo que é diferente é um complemento, tudo é como uma colcha de retalhos, né? Traz a sua beleza no total. Então, se não existir essa resistência, essa organização dessas mulheres negras em se organizar para manter, né? Para manter essa cultura, isso acabaria morrendo. A identidade, que também está em Tituba, a construção contínua entre a opressão e a resistência.
vemos isso, né? Vemos isso que existe em Tituba, essa resistência que ela tem de manter essa cultura, né, dela, quando ela cura a filha do pastor, ou a esposa do pastor, ou quando ela, no final do livro, traz a esposa do judeu, dos invisíveis, né, para, para que ele possa estar com ela, porque ele estava muito triste, né, e o coração da Tituba não aguentou, ele era um homem muito bom, e, enfim, então, e a identidade é essa construção contínua, então, da opressão. Ela nunca esquecia quem ela era, quais eram suas raízes e de onde ela tinha vindo. E também ela não esquecia que ela tinha vindo de Barbados, né? Que era uma terra de escravos, né? E ela diz assim: de onde venho, as histórias são contadas ao redor do fogo, mas aqui sou apenas uma sombra do que fui. Porque onde ela estava, lá naquela sua choupana, na sua cabana, ela podia sair e ajudar os seus irmãos, né? E também ela encontrava, porque é tão bonita essa história, além de todo o sofrimento que o povo escravizado passava, ele conseguia despertar flashes, pequenos momentos de felicidade quando eles se reuniam na volta do fogo, quando eles dançavam. Também está escrito aqui na narrativa da Tituba, como as escravas levantavam a saia e dançavam. Então, é muito bonito a maneira com que ela conta isso. E aí, lá em Barbados, ela não podia fazer, não era o que ela era, nenhuma sombra do que ela tinha sido, mas ela estava conseguindo manter essas raízes de alguma maneira, se sendo curando a filha da patroa, a própria patroa, enfim. Então, a caça às bruxas, nós temos na narrativa, porque ela foi para de Barbados, ela foi para o Michigan, nos Estados Unidos, e de lá foram para Salem. E lá em Salem, então, tiveram a caça às bruxas, né? E existia essa misoginia colonial na verdade, onde eles estavam, em Salem, que tinha sido colonizado por uns ingleses, era um lugar tranquilo, né? Era um lugar tranquilo, onde se vivia a religião de maneira tranquila. Mas o rei pensou que eles poderiam falhar, que a autoridade dele poderia ser falha, então ele revogou uma carta magna que já existia e fez outra carta, né? E nessa outra carta, aí existia essa perseguição, né, às bruxas. Então, claro, né, as mulheres brancas também eram vítimas, né? Mas a cor da minha pele me tornava um alvo mais fácil. É o que a Tituba diz. Como a Tituba tinha curado a menina do pastor, tinha curado a mulher do pastor, como ela dançava e fazia e contava histórias para essas meninas, né? E ela conta que às vezes ela não confiava muito numa das meninas que era a sobrinha, né, da sua dona, mas mesmo assim ela contava histórias, ela cuidava dela e das amigas dela, né? Então, aí ela viveu o reflexo da colonialidade de gênero nessa sociedade. Essa misoginia colonial era o reflexo dessa colonialidade de gênero, né, na sociedade. A interseccionalidade, as mulheres negras como alvo primários, né? As mulheres negras sempre, né, como desprezadas, como inferiorizadas, né? E dentro dessa caça às bruxas, elas eram sempre as primeiras a serem perseguidas por causa da sua cultura, né? A injustiça do sistema, a opressão exacerbada pela racialização. Sim, a opressão era pelas raças, continuava sendo pelas raças. A opressão continuava sendo pelos negros, os negros continuavam sendo
oprimidos. E nessa casa as bruxas são eles também que são os perseguidos. E com isso nós temos a nossa querida Tituba, então, presa como uma bruxa, porque ela confessou, sem selo, porque ela, primeiro que ela nem sabia o que era ser uma bruxa, mas na prisão ela sempre negou que ela fosse uma bruxa, e na prisão ela encontrou uma amiga branca, né, que estava presa também por bruxaria, e que ele disse que ela dissesse que ela era uma bruxa, que com isso ela seria perdoada. Então, foi isso que ela fez. Ela disse. Agora eu não me lembro se foi na prisão ou se foi o namorado dela que lhe falou que era para ela dizer que ela era uma bruxa e ela seria perdoada. Então, ela disse que ela era uma bruxa, né? E ela foi perdoada. E continuou presa, né? Mas depois ela foi solta porque ela continuou presa porque o carcereiro dizia que ela tinha dado muita despesa na comida e que precisava pagar a comida que ela tinha, né, utilizado. Então, até que apareceu um judeu, né? E ela vai embora com esse judeu que a compra, né? E que aí começa uma nova vida para Tituba. Começa uma vida mais justa, mais relevante, né? Dentro da sua própria cultura também. Ela é amada, ela chega a ser amada por esse judeu, benquista, né? Pelos filhos, pelas filhas desse judeu. Ela o ajuda a ter encontro com a sua esposa que tinha falecido, porque ele sente muito a falta dela, né? E ajuda a cuidar das meninas, até que ela também, né, é perseguida, porque encontram nela, assim, aquela bruxa de Salem. A população descobre que ela foi comprada e que ela se declarou bruxa, né? E prendem fogo à casa, enfim, é triste. E ela é liberta pelo seu judeu e ela volta a Barbados, né? Então vamos ver a construção de gêneros na modernidade colonial. Os papéis eram limitados, como já falamos, as mulheres eram vistas como somente reprodutoras e as negras não tinham direito nem de cuidar dos seus filhos. Não eram vistos como seres humanos completos, inclusive as mulheres brancas também não eram vistas como seres humanos completos. Elas eram vistas simplesmente como mulheres que iam dar os seus filhos e a mulher que não casava naquela época também não era bem vista pela sociedade, enfim. E aí, mas elas eram casadas para reprodução, para ter filhos, né, com seus maridos. O patriarcado colonial, que é a imposição de expectativas de gênero pela sociedade colonial. O imperialismo racial, que é a desumanização das mulheres negras dentro da ordem social colonial. As brancas também eram, mas a desumanização era das mulheres negras. Como falamos desde o começo, elas eram simplesmente objetos, né? Objetos de sexualidades, objetos de prazer, enfim, elas não eram tidas como humanas, né? E resistência feminina, a luta de Tituba para manter sua humanidade e a identidade. Ela luta em toda a narrativa, em toda a sua história, para manter a sua identidade. A identidade de africana, a identidade de mulher negra, a identidade de humana, de ser humana, a identidade de ter sentimentos. E nesse caminhar do livro nós vemos toda a narrativa de Tituba em busca do amor, em busca da maternidade, em busca do respeito, em busca de manter os seus
a sua identidade, a sua cultura. Esses são os passos que Tituba trilha em toda a sua narrativa. Ela trilha esse passo de identidade humana, né? O humano, como chamam, o humano como amor, que chamam, né? Entre aspas. A Tituba tenta, em toda a sua narrativa, viver essa humanidade, sem ser reconhecida, mas se ela própria, a Tituba, reconhecer essa humanidade nela mesma, ela já guardará, né? Já guardará para os seus irmãos e para os seus descendentes e para a sua raça essa humanidade, esse ser mulher, né? Que eu acredito que esse ser mulher também, ela era uma mulher muito apaixonada. Eu acho que esse ser mulher, ela também aprendeu um pouco com a sua mãe, também no momento em que a sua mãe se defendeu daquele segundo estupro que ela ia fazer. Então, não é porque eu sou mulher que tu vai me usar a hora que tu bem entende, né? Ou quando tu queres. Eu vou defender o meu corpo, é meu, né? Eu também sou um ser humano. Então, eu acho que nessa visão da Tituba, me dá a impressão de que aí ela aprendeu, né, a se valorizar também, a dizer assim para si mesma: eu tenho o direito de amar, eu tenho o direito de ser amada, né? Mesmo que doa. E assim ela foi trilhando esse caminho de busca, né, e de encontro, né, com amor e com amores. E mesmo passando por todas essas pedras e esses espinhos, né, que ela passou, ela morreu, ela morreu no amor, né, e morreu com um menino que ela queria ele como filho, mas ele já olhava ela com olhos de homem, né? Então foi um filho amante, como ela diz, e morreu com ele, e nos braços dele, né? E com um bebê, com a sua filha no ventre. E depois ainda ela foi enforcada, né? Depois ainda ela apareceu para outra menina que ela ajudou a nascer, para deixar a sua identidade, né? A sua identidade, eu não diria, mas deixar a sua cultura, sabe? O que ela aprendeu com a mãe Yayá, que não acabasse ali. Aquele povo ainda estava muito precisado daquela cultura, daquele amor, daquela gente, daquele Deus, né? Então, assim é a narrativa da Tituba. A voz de Tituba desafia as estruturas do poder colonial. A voz da Tituba, ela desafia hoje também, né, os poderes que desumanizam todos os marginalizados, né. A conexão entre os conceitos teóricos e as experiências narradas no romance nos faz entender, então, o que essa colonialidade faz, como nós precisamos lutar por uma decolonialidade, como que precisamos lutar por uma americanidade, como que precisamos ter resistência a tudo aquilo que é imposto, né? E que querem com que nós fechamos os olhos e nasçamos uma nova pessoa conforme os conceitos do colonizador. E isso, eu estou colocando tudo isso hoje, nos dias de hoje, nas estruturas que nós temos hoje, né? Nas estruturas de racismo, nessas estruturas que nós podemos ver hoje essa colonialização de uma maneira muito sutil, né? Mas nós a vemos ainda, se nós prestamos atenção, nós a temos diariamente às vezes, né? Nos maltratos no órgão público, ou esses maltratos que os próprios governantes fazem entre os panos, que quando desviam, quando roubam, enfim, quando falta a educação, né? Faltar educação
faltar verba à educação é uma maneira de fazer com que nós continuemos sendo um povo colonizado. E com que o colonizador ainda nos imponha, né, as suas vontades. Então, uma das coisas mais sagradas é, né, a educação, a alimentação e a moradia. E isso podemos ver que entra governo e sai governo, e sutilmente eles vão falando disso, mas a gente continua vendo gente, né, gente perdida, marginalizada, em todas as estruturas públicas, mais brancos do que negros, nas faculdades muito mais brancos do que negros, onde 56% da população é negra, né? Então podemos ver que existe essa colonização e que tem que existir essa resistência para que a gente possa se descolonizar. Então é isso que eu acho que a obra de Condé nos traz, né? Nos traz essa estrutura de poder, essa estrutura de resistência, esse amor pelo amor e pela vida, né? E pela justiça, né? Pela vida. Nos traz a vida como algo rico, rico pelo povo mais simples e marginalizado, e nos traz a vida como algo desumano, pobre, pequeno do colonizador. E assim, então, eu espero que Tituba fique no coração de todos e que ela se faça presente e que sua voz pela vida, que sua voz por justiça, né, por resistência, nos acompanhe sempre. Porque para mim foi uma grande obra, foi um grande ensinamento. Porque para mim a literatura é isso, é o ensinar a vida. A gente aprende a vida com o passado da própria vida, né? E a gente aprende a olhar para frente com os olhos também, né, desse passado e dessas personagens que nos fazem olhar a vida com os olhos de amor e de justiça. Obrigada.